Ídolo do atletismo nacional e dono de uma medalha olímpica e 3 pan-americanas, o ex-velocista Claudinei Quirino tem uma história de superação. Filho de pais pobres, morou em um orfanato até os 17 anos. Quase caiu na marginalidade antes de ser descoberto por um técnico de atletismo, quando ainda trabalhava num bar na beira da estrada. Treinando em Presidente Prudente, Claudinei superou problemas físicos, dificuldades financeiras e se tornou um dos maiores velocistas brasileiros de todos os tempos. Suas especialidades eram as provas de 100, 200 e 400 metros, além de 4 por 100 metros rasos. É detentor dos recordes sul-americanos nos 200 metros rasos, com a marca de 19 segundos e 89 centésimos, e do revezamento de 4 por 100 metros rasos pela equipe do Brasil, com a marca de 37 segundos e 90 centésimos. E hoje nós viemos conversar com o medalhista olímpico Claudinei Quirino, que nos recebe no hotel em que está hospedado aqui em Campinas. Obrigada, Claudinei, por ter aceitado o nosso convite, por ter recebido nossa equipe. Prazer. Eu queria começar com uma pergunta. Eu já ouvi dizer que se alguém quiser te convidar para um almoço ou jantar, que não sirva sopa. Eu queria entender por quê. Então, eu não gosto muito de sopa. Eu passei a minha vida inteira, quando eu morava no orfanato, tomando sopa. Era sopa de fubá, sopa não sei o quê. Eu até falo pro pessoal, nossa, eu tenho esses dentes bons, porque eu não comecei quase a comer carne 16, 17 anos. Claro que de vez em quando aparecia um pedaço de osso, uma coisa mais dura, né? Mas eu fiquei tão irritado com essa sopa. Hoje eu tenho que até agradecer. Cresci esse negrão, fortão, tudo, né? Mas eu detesto sopa. Então não me chama. Pode um arroz, um feijão, um ovinho, mas sopa não. E se for de fubá, pior ainda. Pior ainda, não, nem pense, né? Nem pense em fubá. Não, fubá não. Mas você poderia dar a receita da sopa, como é que é? Olha, assim, que eu me lembro lá do orfanato, o pessoal jogava o fubá numa panela com água, E um sal. pouco de sal e mexia. Mexia e Só pronto, isso. estava pronto. De vez em quando pegava uns pedaços de osso, assim, tipo de costela, para dar uma sustância, né, que tem o tutano. Joga no meio também que fica bom. Mas você disse que estava falando com a gente agora aí que não era todo mundo que pegava o osso, Não, tinha que ser esperto. o osso é sorte, né? Onde eu morava no orfanato, acho que no meu pavilhão era quase 200 crianças. Então não tinha 200 pedacinhos de osso. Então o cara que pegava o osso ali era o cara de sorte. Era um sortudo. Você ficou no orfanato dos 2 anos, 2 anos. até os 17. que é o máximo. Isso. Eu tava saindo lá quando fui sair, que eu tinha que ir pro exército, aquela coisa de se apresentar. E por que você foi pro orfanato? Assim, eu sempre perguntei pro meu pai, né? Depois, assim, nós somos em 5 irmãos. E quando minha mãe morreu, meu pai tinha problema com bebida e o juizado de menor naquele tempo lá, que chamava assim, interditou meu pai. E nós. Então, eu, meu irmão e minha irmã, nós fomos para lá. Os mais novos. Acho que meu pai não tinha condições de cuidar, aquela coisa toda. Aí vocês ficaram separados? Não, eu fiquei junto com meu irmão e a minha irmã ficou separada. Na mesma cidade, porque tinha um lugar só para homem e outro só para mulher. O meu era a casa do garoto e da minha irmã acho que era Lar Santa Maria, ou coisa parecida. Qual era a cidade? Pirajuí. Pirajuí? Isso, Você aqui pertinho nasceu de em Bauru. Pirajuí? Eu nasci em Lençóis, que é bem pertinho também, ali na região. Não é tão perto, mas eu acho que naquele tempo o orfanato mais próximo, né, o juiz Sim. fazia assim, acho que eu fui mandado para Pirajuí. Você tinha 2 anos, não tinha muita noção, né? Da tristeza que é se separar dos irmãos e Então, tudo. essa coisa assim, eu penso assim, quando você é criança você não pensa muito. Mas claro que na hora de dormir você quer mamar, você quer pegar suas coisas, aquela coisa. Então você não sabe onde você está. Igual eu sempre falo no meu vídeo, você sai da tua casa, você tem suas coisinhas, por mais que a sua casa seja simples, aí de repente você acorda em outro lugar, você não sabe onde você está, um monte de gente. Até para você se adaptar demora um pouco. Eu lembro que nesse tempo todo que eu passei no orfanato, a vida inteira eu tentei fugir. Então parece que ali não era meu lugar. Então, sabe assim, poxa, aqui não é meu lugar. Mas hoje eu agradeço muito por ter passado por lá, porque eu não sei se a gente tem que sofrer para aprender ou coisa parecida. Eu acho que meu destino estava marcado. Eu falo para todo mundo, assim, principalmente para as crianças, eu passei por ali, não desejo para ninguém que passe, porque hoje os orfanatos são até melhores. Antigamente era mais difícil. Mas assim, eu acho que deu para eu assim, tentar assim, ser uma pessoa melhor. Tudo que eu aprendi ali, aprendi um monte de coisas ruins, que eu não quero nem mostrar para todo mundo, mas também aprendi muitas coisas boas. Que você traz para sua vida Trago agora. até hoje.
E você depois se reuniu de novo com a família, seus irmãos, Sim, sim. você tem contato com eles e tudo? Assim, não tenho contato aquela coisa, falo todo dia. Eu tenho uma irmã que é policial em Bauru, eu falo de vez em quando com ela no Face, e outra em Lençóis Paulista. Assim, vou perguntando de todo mundo. Eu estou sempre assim, conversando. Aí tem uma história também que você disse agora há pouco que no orfanato era a lei do mais forte, do mais esperto, né? Para pegar o tutano, por exemplo. Sim. Mas tinha um padre que que ia lá dar aula para vocês e perguntava para todo mundo o que queria ser quando crescesse. Um era jogador, outro não sei o quê. E você queria ser o quê? Então, esse padre, ele chamava Padre Godofredo. Ele morreu um ano retrasado. E ultimamente ele estava aqui em Campinas. E o padre, o que acontecia? Ele ia lá no orfanato ajudar. É um trabalho de padre normal. Ele sempre ministrava palestras, falava um monte de coisa bacana pra gente, tudo. E um dia ele foi perguntar pra todo mundo: você quer ser o que quando crescer? Ah, você, jogador de futebol, professor, tal, tal. Quando chegou em mim, eu falei: eu quero ser bandido. Ui. Todo mundo começou a dar risada, as crianças, inclusive eu. Só que eu não sabia o que eu estava falando. Assim, eu segui os exemplos que eu tinha ali. Então, o meu exemplo no orfanato era o cara mais forte, é o cara que mais batia, era o cara que fazia tudo. O cara que já tinha experiência lá fora, porque nesse orfanato, quando eu morei, tinha criança que saía e depois voltava. Então, esses aí, os malandrão, acaba sendo o ídolo da gente. Só que eu não tinha, assim, a noção do que o certo e o que o errado. Eu só via aquele ali que tomava, batia e fazia tudo. Falei: puxa, esse aqui eu quero ser igual esse cara. Então, nesse momento, eu falei isso. E até depois, uma coisa bastante engraçada, que o padre me chamou no canto depois. Eu não sei se ele ficou com dó, aquela coisa toda que acontece. Falou: ah, Ney, qual que é o seu nome? Eu falei: Neyzinho e tal. Ney, você quer ser coroinha? E me ajudar na igreja? Eu falei: padre, você tá de sacanagem comigo, né? Negócio Acabou de rezar. falar que ia ser bandido. Esse negócio de rezar comigo, ele falou: não, mas olha, as beatas levam bolo, doce, eu deixo tudo pra você. Ele falou: opa, agora eu quero. Porque você falava em comida, eu ficava louco. Igual um dia quando eu fui na escola, e tava um sol quente, a gente chegava na escola e estudava à tarde. E de repente eu comecei a sentir um cheiro. Vi um cheiro assim louco que eu não sabia que era aquilo. Aí eu identifiquei com o cheiro que vinha de um lanche de uma pessoa da frente. Porque a gente não levava lanche no orfanato. A gente só tomava sopa também, que era de fubá. Aquele tempo. É coisa do governo, né? Aquele tempo. Aí eu senti um cheiro vindo da lancheira de um rapaz, uma criança lá. Eu fiquei louco. Enquanto eu não peguei aquele lanche dele, comi, eu não fiquei louco. Aí eu esperei ele sair. Uma hora que ele levantou, fui lá, peguei um lanche. Sabe quando você come 3 bocados? O que era, afinal? Mortadela. Mortadela. E eu nunca tinha visto mortadela. E aquele cheiro, sabe como esquenta? De um cheiro em você que você fica louco. Eu sei que era errado, mas quando você é criança, a gente estava sobrevivendo. A gente aprendeu, fiz um monte de coisa errada assim, nesse sentido. Às vezes você pega uma coisa de um coleguinha e tal, que a gente tinha vontade, criança, você tem vontade de um monte de coisa e você não tem como pedir. Até mesmo quem vive com a família, de repente você fala: pai, olha, saiu um videogame legal, um tênis, o pai: tudo bem, filho. O pai não tem condições de dar. Então, naquele tempo ali, a gente sobrevivia como dava. Eu sei que é totalmente errado, mas aquele dia, aquele lanche foi a coisa mais gostosa que eu comi em tempos. Você deve sentir o sabor dele até hoje. Eu sinto cheiro de mortadela até agora. Bom, aí chegou a hora de você sair. Com 17 anos, saía do orfanato. Como é que você se preparou? Como é que te prepararam para isso? Não me prepararam. De repente, a idade chega. Eu até lembro quando eu fui embora do orfanato, eu sentia a falta dali. Era engraçado. Era a sua casa. Teve um certo momento que eu queria sair. Aí quando eu saí, eu sentia falta. Aí eu fui para casa do meu pai, eu tinha pai, né? Fui na casa do meu pai, eu me alistei para o exército. Chegou no exército, eu fui dispensado por excesso de contingência. Fui para o meu pai, aí fiquei ali. Trabalhei em pedreiro, trabalhei em supermercado, fiz vários trabalhos ali. E voltei para casa. Mas não me preparei. Aí todo dia à noite eu sonhava que eu estava no orfanato. Porque quando fui para minha casa, meu pai, meu irmão e minha irmã. E meu pai tinha casado com uma mulher ainda. Eu tive uma madraça. Mas era má? Não, era legalzinha. Só que tinha mais 9 filhos lá. Ixi. Essa confusão. E aí eu sentia falta daquele monte de gente. Porque todo dia eu tinha horário para comer, para dormir, para acordar, tudo. E ali, quando eu fui para casa do meu pai, não tinha muito isso. Era mais à vontade. É mais à vontade. E eu sentia falta de todo mundo, todos meus amigos. Aquela coisa, você queria ver um, aí eu tive que fazer novos amigos.
Me adaptei. Você ainda mantém a amizade daquele tempo? Não, assim, do orfanato, eu falei com uns amigos lá que moram na minha cidade um tempo atrás. Um dia eu estava em São Paulo, que eu estava competindo, e a gente pegava um ônibus de São Paulo, chegava ali no Tietê ali, Barra, né? Barra Funda, pegava o metrô, ia pra Paulista, da Paulista descia pro Ibirapuera. Um dia no metrô eu subindo, com a mochila aqui, um negrão policial forte. O cara falou assim, para aí, rapaz, você é o Ney? Falei, sou, bicho. Eu pensei, nossa, já tô famoso, né? Falou, abre a mão aí, tira a bolsa. Deixei a bolsa assim, abri a mão assim, fiz assim pra cima. O cara falou, não, assim do lado. Fiz assim. Um monte de gente passando no metrô, eu morrendo de vergonha. Aí esse policial chega assim, me abraça. Ah, ele queria um abraço. Não, ele era meu amigo do orfanato. Ah, que interessante. Você lembra de mim não, Neizinho? Falei, puta, lembro, morrendo Claro de que medo. lembra. Você acha que eu vou falar pro negão desse tamanho de polícia que eu não lembro? Falei, lembro. E não lembrei na hora, assim. Aí depois, com o tempo, né, o nervosismo, o medo. Ó, a polícia manda você abrir a mão e tal. Não, assim. Mas Era assim, um abraço. São poucas pessoas do orfanato que eu vi. Eu vi alguns, só vi um lá que eu não gostei muito, que era um amigo meu que estava viciado em crack. Quando eu voltei para esse orfanato a última vez, o orfanato não existe mais. Agora é um lugar para dependentes químicos. Sim. Então eu vi um amigo meu, vi um outro, mas assim, sabe, você fica triste. Às vezes assim o padre fala assim, pô, quando você sai daqui, você volta aqui para mostrar se você venceu. Aí, não tô rico, não tô nada, mas eu falei assim, perto desses meus amigos aqui, eu acho que se eu não venci, eu tô no caminho certo. Então, são poucos que eu vi. E aí, como foi que o atletismo chegou até você? Ou você chegou até o atletismo? Olha, então, eu acho que o atletismo chegou a mim. Eu trabalhava num posto de estrada, eu fazia lanche, num posto chamado Alto Posto Chapadão, perto da Brahma, aqui em Agudos. E eu sempre fui magrinho, franzino, feinho, né? E eu sempre quis que a mulherada olhasse pra mim. Tava ali com 18 para 19 anos e ninguém prestava atenção. E eu trabalhava ali de chapeiro ali. Um dia eu tô trabalhando, fazendo um lanche, e trabalhava várias garotas ali, um monte de gente. Um dia passou um rapaz correndo, com uma camisa regata, aquele shortinho assim aberto de atleta. Eu vi ele correndo, mas pra mim, normal. Mas eu escutei uma garota atrás de mim falando, nossa, isso que é homem, que é aquilo? Aquele falou, o quê? Olhei o negrão correndo lá, falei, vou fazer isso também. Então, aí eu perguntei pra ele depois, vem cá, amigão, o que você faz, cara? Ele falou, eu faço atletismo e tal. Ô, vem cá, posso fazer esse negócio também? Ele falou, pode. E nisso eu entrei pro atletismo, porque eu queria ficar com um corpão fortão e tal, né? Mais por vaidade. Eu queria que as mulheres olhassem pra mim naquele tempo, né? Ninguém olhava. Aí, quando eu entrei no atletismo, aí todo mundo começou a falar, puxa, você é talentoso, você tem talento. E chegou um certo momento que eu comecei a acreditar que eu tinha mesmo. Aí aconteceu o que aconteceu. De lá, de Lençóis, eu fui para Araçatuba, treinar com o treinador Zequinha Barbosa. De Araçatuba eu fui para Presidente Prudente. E de Presidente Prudente eu viajei para o mundo. Aí foi. Foi. Bom, essa história bonita vai continuar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Seguindo agora para o segundo bloco desse Mais Esportes, hoje nós estamos conversando com o medalhista olímpico brasileiro Claudinei Quirino, que tem uma linda história, ele está contando, deixando a gente aqui sabendo uma porção de coisa engraçada e bonita da vida dele. Agora nós queremos saber quais são as suas especialidades, são muitas, né? Na parte do atletismo, que eu sou um atleta velocista, eu corro 100, 200, o 4x100 e às vezes o 4x400. Então são essas provas que eu faço. Durante quanto tempo você competiu? Porque agora você já parou, né? Eu comecei assim a competir em 90 e fui até 2005. 2005 foi a última competição. Eu fiz aqui em São Paulo, em Ibirapuera, fui campeão brasileiro. Falei, bom, não estou aguentando mais, estou ficando velho e vou parar por aí. Você começou um tantinho tarde, né? Isso. Geralmente no atletismo ou qualquer outro esporte, a criança começa a partir dos 7 anos, quando entra na escola, o professor vai apresentando várias modalidades, atletismo, futebol, basquete e tal. E eu comecei um pouco tarde, já comecei com 19 para 20.
E eu comecei no time infantil, pré-mirim, mirim, essas modalidades. Cheguei direto no adulto. Então, eu tive um pouco também de sorte no atletismo. Porque eu não tive aquela preparação, né? Para você começar a conhecer o esporte. Eu comecei meio de supetão. E as medalhas que você ganhou, quais foram? Olha, assim, eu sou campeão regional, que é o mais simples. Região, como fosse cidade contra cidade, várias vezes. Eu sou campeão paulista, sou campeão brasileiro também várias vezes. Sou campeão sul-americano, campeão ibero-americano, são os países que falam português e espanhol. Sou campeão pan-americano, sou bicampeão pan-americano. Tenho 4 medalhas pan-americano. Eu sou vice-campeão mundial. Só do campeonato mundial tenho 3 medalhas. Uma de prata e 2 de bronze. E sou vice-campeão olímpico. Entre outros títulos, assim, de outros países. E onde você guarda todos esses? Eu deixo tudo na minha casa. Só a medalha agora olímpica, que eu estou segurando ela um pouquinho, porque teve um caso de doping do Tim Montgomery nas Olimpíadas de 2000. Nossa, nós estamos quase 15 anos, né? E a gente vai ter que devolvê-la, né, para trocar. Então, eu estou guardando ela. As outras é tudo tranquilo, fica tudo em casa ali. Algumas eu levo até no cofre no banco, mas tudo tranquilo. Então, a justiça tarda, mas não falha. Essa é uma frase que diz alguma coisa para você, né? Nesse caso do doping aí. Esse caso do doping, sim, todo mundo me pergunta, poxa vida, os americanos naquele tempo eram muito fortes, você acredita que eles estavam usando alguma substância proibida? Não. Porque tem um cara que é forte, outro que é fraco. Vamos contar direito essa história? Foi assim, em 2000, em Sydney, na Austrália, o Brasil conseguiu medalha de prata. E depois, quase 10 anos depois, 9 anos, né? A justiça foi feita. Isso. Assim, não foi bem feita assim, justiça. Eu espero que seja feita ainda. Porque a gente não recebeu as medalhas ainda. O Tim Montgomery, que correu o revezamento, ele foi preso por alguma coisa lá, mas não foi por isso. E nisso ele foi dar uma entrevista para a HBO e ele falou assim, olha, eu fiz um monte de coisa errada na vida, mas tem uma medalha aqui que não me pertence. E ele pegou a medalha olímpica e falou, essa medalha de Sydney no revezamento 4% não me pertence. Aí todo mundo, por quê? Eu usei doping, eu estava dopado e tudo. Aí a imprensa do mundo inteiro começou a falar tudo. Aí ligaram para nós, nossa, eu fiquei super contente. Então, claro que a glória daquele momento não vai voltar nunca mais. Claro. Mas assim, é que eu falo para todo mundo, para as crianças principalmente, que vale a pena você ser honesto. Trabalha ali com o seu arroz, com feijão, o básico. Então essa medalha vai ser trocada. Mas isso eu já estou escutando mais de 4 anos e ninguém trocou até então. Mas não tem uma maneira de se correr atrás disso? Não tem. Eu acho que o Comitê Olímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Atletismo, não está mexendo com isso. Às vezes demora mesmo. Eu lembro que o João do Pulo teve uma competição na Áustria, que um árbitro lá, ele pulou lá na frente e ele marcou um pouco atrás. Depois que o árbitro morreu, ele confessou, o João do Pulo não recebeu a medalha, quem recebeu foi o filho dele. Então, já vi, né? Demora pra caramba. Você se sentiu injustiçado na época ou você só ficou sabendo que foi injustiçado depois? Não, só depois. Depois de 9 anos. Mas eu estava super feliz, como eu estou até hoje, com a medalha de prata. Você pode ver que todo mundo está dando risada, fiquei contente. Mas assim, num momento assim, todo mundo pergunta, mas será? Você não desconfiou nada? Nada. Chegamos lá, a gente foi correr, todo mundo estava bem. Os americanos, a gente sabia que não ia ganhar deles, porque todo mundo ali tinha abaixo de 10. E eu acho que o melhor brasileiro nosso tinha 10 e 12. Então a gente não tinha como ganhar deles. Mas hoje foi, justiça, né? Tarde, mas não falha. A gente fez nosso trabalho bonitinho, a gente treinou, fez tudo certinho. Então, depois de anos, espero, né, receber essa medalha antes de morrer. Vai ser um acontecimento, eu acho. Mundial. Eu espero receber, eu espero que nenhum dos meus filhos receba essa medalha. Eu mesmo quero receber. Que você vá lá receber. Sim. Vamos torcer para isso. Você se lembra quem é que fazia parte da equipe, do quarteto? Do nosso? Sim, lembro. O primeiro, o Vicente Lenilson, né, de Currais Novos, aqui do Rio Grande do Norte. O segundo, o Edson Luciano, aqui do Paraná, de Bandeirantes. O terceiro, André Domingos, aqui de São Paulo, Santo André. E o último, Claudinei Quirino. Todos eles estão na ativa ainda? Não, todo mundo parou. Esqueci do um importante também, que é o Cláudio Roberto, que foi o reserva. O reserva não aparece. Sempre quando a gente vai para uma seleção de revezamento, a gente leva 5 ou 6. Dessa vez levamos 5. Aí fica lá, se acontecer alguma coisa... acontecer qualquer coisa, ele está de prontidão. Reserva. Nunca precisou dele? Não, eu acho que ele correu sim. A semifinal o Claudinho correu.
E aí, as medalhas, ele também é um campeão, né? Porque os reservas de uma equipe... Não, o Cláudio Roberto, ele também faz parte dos heróis. Quando você recebe uma medalha olímpica no atletismo, você recebe um título de herói. O Cláudio Roberto também é um herói. E qual foi, na sua opinião, a sua melhor competição? Ou a que te trouxe alguma coisa de bom? Eu acho que a melhor mesmo da minha carreira, sem dúvida, foi as Olimpíadas. Ali eu me senti bem. Até hoje eu falei, poxa, eu pensei numa hora que eu estava no pódio ali, pô, imagina uma criança sair do orfanato, de repente você está aqui na maior competição do planeta e você está fazendo parte da segunda melhor equipe do planeta. Eu também me senti com aquela sensação de dever cumprido. Nós saímos de Presidente Prudente, 9 horas de ônibus até São Paulo, de São Paulo para Guarulhos. Guarulhos pegamos um avião até a Argentina. Chegamos na Argentina, tomamos um chá de banco, pegamos um outro avião, fomos para Nova Zelândia. Nova Zelândia, pegamos outro avião, chegamos em Canberra, na Austrália. Então, quase 36 horas de voo. Aí você chega lá e faz o seu melhor, ainda fica em segundo do planeta. Aí eu me senti super bem. Esse dia aí, eu até falo para todo mundo, eu me senti assim, o cara, né? Parece que nesse dia, em segundo lugar, hein? Se fosse primeiro, então... Aí eu falei, poxa vida, até de vez em quando o pessoal fala, não, vocês são heróis. Eu não gosto de falar esse nome, né? Mas eu falei, bom, pensando bem pela trajetória, tudo, não só da minha vida, como a dos outros companheiros, que a nossa vida se confunde, eu acho que nós somos heróis pelo esse feito aí. Heróis de superação, inclusive, Sim. né? E você conheceu muitos países, então, com Conheci atletismo? 43 países. 43 países. Competindo, a gente foi para um, vai para outro. Então o esporte tem essa magia, né? Ele muda a vida da criança. Então hoje eu falo que a melhor coisa na vida que tem para criança é estudar e praticar qualquer tipo de esporte. Porque o esporte ele acaba te levando para o mundo. Eu lembro que no livro de história, de geografia, eu adorava ver a Grécia. Achava bonito aqueles monumentos, tudo, Acrópole. E quando eu cheguei na Grécia lá, eu fiquei louco. Falei, nossa, eu tô aqui agora entrando, parece que eu entrei dentro do livro, naquele momento. Então, o esporte tem essa magia, ele acaba mudando a sua vida. Você chegou a morar em algum país? Então, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, que a gente ficava ali para treinar e competir. tá. E depois na Holanda. Na Holanda, na Emirra e Udan, porque quando acaba a temporada do Brasil, você fica 3, 4 meses lá. Porque aqui não tem mais competição, então você vai viajando para cada lugar. Ali a gente pegava o carro, atravessava a Bélgica, ia para a França, todos os lugares ali é bem perto. No atletismo, você acha que no seu tempo era mais difícil o treinamento, lugar para treinar? Hoje já está mais fácil ou continua a mesma coisa? Não, no meu tempo era mais difícil. Então no nosso tempo não tinha muita pista de atletismo, você não tinha muito recurso. Então hoje eu fico até feliz, graças a Deus está melhorando. O duro é quando você olha para trás e fala, nossa, está igualzinho meu tempo lá atrás. Aí quer dizer que o esporte não evoluiu. Pelo contrário, hoje o atletismo evoluiu e evoluiu muito. E atrai mesmo a atenção de patrocinadores? Atrai. Hoje nós temos vários patrocinadores bons, de material esportivos, de banco, coisas privadas. Então, isso que ajuda o atletismo. Porque antigamente, para a gente ir para a Europa, fazer uma competição, eu não tinha cartão de crédito. Então, meu treinador tinha, a gente dividia em 12 vezes no cartão, passagem para uns 5, 6. E a gente ia para lá, depois procurava voltar mais barato, a comida mais barata no mercado para você comer. Você acabava cozinhando tudo. Hoje é diferente. Hoje a própria Confederação Brasileira ajuda, né? O atleta, ele tem um dinheiro, ele tem a passagem, ele tem um psicólogo, ele tem um nutricionista que ajuda, tem até um fisioterapeuta. Então hoje está bem melhor. Se de 10 eu dou uma nota 8,5, 9. Então vai ficar melhor ainda. Não, vai ficar melhor ainda. Eu quero chegar no 20. Olha, uma vez atleta, sempre atleta. Você deixou o atletismo, começou tarde e parou precocemente também por causa de uma cirurgia que você... Eu fiz uma cirurgia no pubis, né? Quase que como fosse uma cesariana. Mais ou menos uns 7, 8 centímetros. Eu não conseguia correr mais, tinha uma dor insuportável que radiava aqui na virilha. O médico do Corinthians me operou, o Dr. Joaquim Grava. Sou São Paulino, mas ficou bom. E depois eu voltei a correr. Aí eu voltei a correr sim, mas eu não tinha a mesma performance. Então eu não tinha aquela coisa. Quando você é um atleta que já foi muito famoso, você começa a correr de novo, todo mundo, nossa, você vai repetir o mesmo feito. Então eu não conseguia mais repetir o mesmo feito e também minha idade já não dava mais. Então eu falei, vou ser campeão brasileiro, fui e encerrei a carreira por ali. Encerrou, mas
Foi para outra modalidade, né? Fui. Bobsled. Como é que é isso? Todo mundo lembrando daquele filme Jamaica Abaixo de Zero? Sim. O pessoal saía com aquele trenozinho empurrando na neve. Eu fui fazer isso. Eu tive um convite do presidente na época do bobsled, o Eric Malezon, me convidou. E como eu tinha saído do atletismo, eu estava procurando alguma coisa para fazer. Aceitei, treinei. Todo mundo falou, nossa, você treinou? Treinei na onde? No começo eu treinei aqui no Brasil mesmo. Lá na minha cidade, tem uma descida, eu desci de carrinho de rolemã. Meio parecido com o filme. Depois a gente pegou, nós fomos para Salt Lake City, nos Estados Unidos. Depois a gente foi para Calgary. E treinamos mesmo, aprendi tudo. E acabei sendo convocado para as Olimpíadas de 2006, em Torino, na Itália. E nós fomos. E como é que foi? Olha, foi um desastre. Foi um desastre, sim. O nosso time estava todo mundo tranquilo. Eu não era o piloto, eu estava de pusher. São 4. O primeiro que pilota mesmo, que enxerga a pista. O segundo e o terceiro, a gente chama de pusher, que a gente só vai empurrar o carrinho junto com o terceiro. Só que o terceiro, como tem um freio aqui no meio da perna dele, ele é chamado de brakeman. Porque na hora que o piloto fala freia, ele... Então a gente empurra o carrinho numa montanha de 1.500 metros, desceu, os 3 aqui atrás vira peso morto e o piloto, só ele vai enxergando e pilotando. A primeira vez que a gente desceu, o carrinho tombou. Ixi. Tombou, eu até fiquei contente. Porque o carrinho tombou, existe uma regra. Se o carrinho tomba, ele não passa a linha de chegada, você está desclassificado. E o carrinho tombou, veio suave, e eu assim... Deus, por favor, não deixe que passe a linha de chegada. Você não queria deixa... que chegasse? Não queria. Eu tava morrendo de medo, com tombaço. Deus, por favor, ajuda, não passa. Passou igual um quiabo. Aí eu escutei um cara falando assim, vocês têm mais uma tentativa. Aí eu olhei pro piloto e falei, não, pelo amor de Deus. Ele falou, não, Ney, pelo amor de Deus. Por isso que você não queria que passasse. Não queria. Por causa da outra Eu tentativa. sou medroso. Mas eu tava preparado, mas o medo também era maior. Aí ele falou assim, não, Ney, o raio nunca cai no mesmo lugar 2 vezes. Aí aquele negócio me deu uma força. Falei, isso mesmo, gente, vamos embora. Subi de novo. O carrinho tombou de novo. E quando tombou assim, essas 2 vezes tombou bem lento. Falei, Deus, por favor, não deixa passarinho de chegada, não deixa. Passou de novo. Outra chance. E quando que acaba isso? Não, são 3, né? Depois você elimina o pior tempo. Tá. Aí fui de novo. Aí na última eu já fui rezando, fui com medo. Aí Deus atendeu. Eu já entrei tremendo, não entendeu nada. Bati de novo. Aí aquela que eu machuquei esse braço aqui, machuquei a cabeça, assim, mas foi coisa tranquila. Só um parafuso que saiu daqui, foi pro outro lado, mas tá funcionando o tique e o teco normal ainda. Aí bati a cabeça, machuquei um pouco aqui, ralei um pouco o braço, mas nada demais. Aí acabou mesmo. Acabou, foi Aí não só tinha essa mais jeito. tentativa e acabou. Aí eu me aposentei e falei, olha, nesse negócio aqui, nunca mais. Não. Eu lembro que o pessoal do Brasil, estava todo mundo assistindo, o Pedro Paes Lemes, um repórter da Globo, e o Pedro Bassan, e eu estava desmaiado no chão ali, mas consciente. Claudinei, levanta, vamos mostrar pro Brasil que você está bem. Aí eu levantei assim, o cara me ajudando, tá bem, família, sabe? Aquela coisa, eu falei, Tranquilizou todo mundo e nunca encerrou mais. a carreira por Encerrei. aí. Tá certo. Deixa pro pessoal que sabe. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, voltamos já com Claudinei Quirino. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Mais Esportes de hoje, que está conversando com o Claudinei Quirino, medalhista olímpico brasileiro. E agora nós vamos tentar saber, ele vai contar pra gente o que é que ele está fazendo. O que você está fazendo aqui em Campinas hoje? Bom, em Campinas eu fui convidado pelo SESC para ministrar algumas palestras e clínica esportiva para crianças em várias cidades aqui da região. E como é que são essas palestras? Olha, a primeira palestra eu tento falar um pouquinho da minha vida esportiva. Aí você conta essa história toda. Tudo. Eu primeiro conto das vitórias que as crianças gostam, que você fala que você ganhou isso, depois eu conto também da dificuldade de ser um atleta, que você tem que perseverar, você tem que estudar muito. Então, primeiro educação, depois esporte. Então, isso que eu falo. E na clínica de esporte, eu dou algumas provas de atletismo. Então, eu sempre uso uma corda poliesportiva ou uma pista de atletismo. Eu coloco ali uma provinha de 20, 30 metros, um arremesso, um salto em distância, um salto em altura, um revezamento, uma brincadeira mesmo. O que eu faço é apresentar a modalidade do atletismo para a criança. Não é uma competição, é como se fosse uma diversão. E você tem conquistado
alguns futuros atletas? Por onde eu passo a criança adora. Você sabe que a criança adora correr, saltar, brincar. Isso que eu gosto. E isso me dá um prazer muito grande, principalmente quando eu vejo as crianças sorrindo. Porque brincadeira, a criança tem que brincar. A criança não pode brincar emburrado. Não, então coloca quem quer correr, todo mundo quer. Quem quer saltar, então isso que a criança gosta. E o que mais interessa neles na sua história, quando você fala? Porque você estava dizendo agora há pouco que criança acha que o atleta já nasce pronto. Já nasce pronto. E aí quando você conta as dificuldades que você teve que atravessar, que comentários você ouve das crianças? Então, às vezes, assim, quando eu estou falando, eu sinto que a criança, às vezes, se identifica, né, com a minha história. Porque tem muitos que o pai deixou para lá e outro assim. E eu sempre dou essa força. Ó, pessoal, você pode, mas o importante é estudar, fica longe sempre de qualquer tipo de droga e correr atrás do que você gosta. Eles me perguntam, mas Claudinei, qual que é o melhor esporte para eu fazer? Eu falo, olha, o melhor esporte para você fazer é o esporte que você gosta. Gosta de atletismo? Tudo bem. Gosta de futebol? Tudo bem. Basquete? Tudo. Isso que eu falo para ele. Faz o que você gosta. Mas se dedica, né? Se dedica. Eu falo assim, para vencer não é fácil. Todo mundo... Hoje eu chego para conversar, eu falo em 1 hora, 2 horas, parece que minha vida foi um cinema. Eu começo falando da parte pior, depois eu já estou na melhor. Mas eu falo, não, a vida real é diferente. Para você vencer na vida, não só como no esporte, como na vida mesmo, como um ser humano melhor, você tem que se dedicar. É difícil, tem muitas tentações, mas não é impossível você ser um campeão. Não precisa ter um monte de medalha para ser campeão. O mais importante que eu falo para ele é ser campeão como ser humano, como pessoa boa. Isso todo mundo pode. E esse programa Heróis do Atletismo, você também participa? Participo. O Herói do Atletismo, eu, Robson Caetano, Vanderlei, Malvin, a gente viaja o Brasil inteiro incentivando a criança a estudar e a praticar o esporte. No caso, a gente incentiva a praticar o atletismo. Então a gente viaja para o Brasil inteiro. É um projeto do governo federal. Então, cada dia a gente vai numa cidade, num estado. E você disse que tem um programa de TV também? Sim, eu trabalho no programa. Eu sou comentarista de esporte na Sport TV. Lá no canal 38, 39, né? E o atletismo não passa todo dia, né? É canal fechado na Sport TV. Então eu estou sempre ali comentando ali o atletismo. Você estava falando que a criança tem que escolher, o que ela escolher que faça bem feito. Você em alguma vez pensou em ter outro esporte quando você era lá criança? Pensou em ser jogador de futebol? Então, jogador de futebol não. Eu gosto muito de basquete. E eu queria ser jogador de basquete, né, de esporte. Mas assim, nunca consegui. Hoje eu jogo basquete, o dia a dia eu gosto muito de roupa de basquete, tênis cano alto, aquelas coisas. Esse é seu hobby? É o meu hobby. Além não tem um outro hobby que não seja esporte? Tocar um instrumento? Não sei tocar nada, assim. Sou uma negação. Também não sei pescar. Não? Na minha região tem muito peixe ali em Presidente Prudente, né? A gente está dentro de divisa do Mato Grosso, mas eu não sei pescar. Eu gosto mesmo de escutar música e um basquetinho. Que tipo de música? Eu gosto de sertanejo, gosto de um bom pagode, né? De vez em quando eu tô meio romântico, né? Dá essas coisas na gente. Mas você vai ficando velho, você vai ficando meio romântico. Eu sou eclético, eu gosto um pouco de tudo. Eu chego até a ouvir funk, porque meus filhos adoram funk, adoram Anitta, dança da bundinha, então eu fico escutando eles ali. Então, essas músicas chiclete. Hoje você tem uma família formada, você tem 2 filhos, 2 filhos. Um casal. A Ana Luísa com 7 e o Cauê com 3 anos. E a Juliana, que é a dona Onça, que é a chefe do meu lar. Tá certo. E você mora em Presidente Prudente. O que falta ainda? Já se sente realizado? O que falta para você se realizar? Então, assim, eu como atleta, eu parei de competir, não, assim, me sinto realizado. Não tenho frustração com nada. E hoje eu estou numa nova etapa da minha vida. Hoje eu trabalho com clínica esportiva, ministrando palestra e trabalhando na TV de comentarista. Então essa agora é o novo trabalho que eu tenho, né? Que eu tenho que alcançar. Então esse aqui é o novo desafio que eu tenho. Então agora eu acho que eu pretendo assim me realizar ali na TV, ou como um grande palestrante, ou se não como dando clínica esportiva, essas coisas assim, é o meu trabalho novo. Tá bom do jeito que tá. Tá bom, tá ótimo, assim. Eu agradeço a Deus sempre por oportunidades que eu tenho de poder estar trabalhando, fazer o que eu gosto. Eu vivo nessa mundo, eu saí do atletismo, mas o atletismo não saiu de mim. Então hoje eu trabalho com crianças,
trabalho na Confederação Brasileira de Atletismo também, como dirigente nas viagens. Então, eu estou feliz, estou fazendo o que eu gosto. E como é que é a sua relação com o público? O pessoal ainda te reconhece? Muito. Como é que é? Eles param para falar, para conversar, pedir Olha, assim, autógrafo? na minha cidade eu sou carne de vaca, né? Eu não posso sair na rua, tem sempre um me chamando. Aí quando eu venho para cá, algumas crianças não me reconhecem. Não? Porque a maioria tem abaixo de 16 anos, então não me viram correr. Mas assim, de repente ele vê um filme, e geralmente quando eu chego na cidade, alguém já fala, olha, o Claudinei Quirino vai vir aqui, pesquisa na internet. Então, isso que é bacana. Hoje um cara me chamou, ô professor, eu falei, oi, tudo bem? Olha, eu te vi você correndo naquela coisa lá, tal, tal. Aí eu vou explicando para eles. Claro que eles não viram, né, abaixo de 16, mas assim, é bastante gratificante você ser reconhecido, não só pela pessoa que você é, mas pelo trabalho. Então, quando eu venho fazer um trabalho aqui, depois da corrida, hoje vem uma menininha, no meio do nada, quis me abraçar, né? Você fica até meio tímido, abraça. Então, eu falo, puxa vida, o trabalho que eu estou fazendo aqui, estão gostando, e é gostoso você ser reconhecido pelo trabalho que você está fazendo. Sabe uma coisa que eu tinha curiosidade de saber e agora eu vou perguntar? Você foi garoto propaganda de um açúcar, né? Açúcar, Aquela era a sua tia mesmo? Não, era minha tia. Aquela propaganda lá, eu fui assistir um amigo meu gravar, e o produtor, ele queria um cara que fosse careca e sem barba, queria uma pessoa clean. E esse meu amigo tinha um cavanhaque que ele não tirava por nada. Aí dispensaram ele. Aí você quer? Eu falei, quero. Você tira a barba? Já não nasce barba em mim. Tiro tudo que tiver. E nisso eu fui fazer esse comercial. E essa tia ali, você pode ver que tem um rocambole na mão, na motinha. É difícil foge. uma mulher andar equilibrando. Tá. Era um homem. Tudo que eu fiz como atleta, os treinamentos, os recordes, as medalhas, eu devo ao rocambole da minha tia. Claudinei, olha o que eu fiz. Vem comer meu rocambole, Claudinei. Claudinei! Aí colocaram ele uma peruca e colocaram ali e tal, maquiagem, tudo, né? Uma sainha. Porque para uma mulher, assim, não desmerecendo as mulheres, mas uma tiazinha, você com uma mãozinha, uma lambretinha daquelas vespinhas antigas e com uma mão com rocambole, é difícil. Mas era um homem, né? Era um dublê ali. E as pessoas naquela época te chamavam de Claudinei. Claudinei! Ah, eu fui Claudinei, eu fui o negão do rocambole, o negão do açúcar. Você fez outras publicidades depois? Eu fiz bastante para a marca esportiva, eu fiz para um grande banco do Brasil também. Várias coisas eu fiz. Naquele tempo eu estava trabalhando para Marlene Matos, que eles tinham uma firma cachucha, chamava Sport Peoples. Então todos os atletas do Brasil trabalhavam para eles. Então fiz bastante trabalho. E o que você espera agora das Olimpíadas no Brasil? Olha, eu estou bastante otimista. Primeiro que eu sou apaixonado pelo atletismo. Eu espero, hoje eu falei para um repórter, eu espero que o Brasil ganhe de 3 a 5 medalhas. No atletismo. No atletismo. Né? No atletismo. Claro que nós vamos ganhar um monte de gente. Mas no atletismo eu espero isso, porque nós temos Nas aqui... últimas nós não ganhamos nada, né? Não, infelizmente a gente não foi muito bem. Nós temos aqui hoje a Fabiana Múrio, que é aqui de Campinas, no salto com vara. Nós temos o Duda, que é o Mauro Vinícius, no salto triplo. Nós temos o revezamento feminino, que está muito bem. O revezamento masculino. Nós temos o Augusto, que salto com vara. Nós temos o Bruno, temos o Jefferson, temos o Aldemir, temos a Ana Cláudia, nós temos a Evelyn, a Franciela. Então nós estamos com o timão. Então, de mulher a gente está bem também, né? Muito bem representado. Quem é que pode, qual país pode fazer frente para o Brasil? Olha, que pode não, que vai fazer. Os Estados Unidos, a gente não tem como fazer frente com eles até o momento. No atletismo, no você está atletismo. falando. E Jamaica vem muito bem. E depois vem Inglaterra, vem França. O Brasil está ali brigando nesse grupo aí. Mas você acha que dá para ganhar alguma coisa? Dá. Você espera, pelo menos? Não, espero, estou acreditando nisso. Os atletas eu tenho acompanhado todos, eles estão muito bem, estão recebendo uma boa preparação. O governo está ajudando. Não estou nem fazendo propaganda para o governo, mas o governo está ajudando muito a nossa modalidade, porque os atletas vão se preparar. Você pode ter certeza que quando chegar as Olimpíadas, quando um atleta for dar entrevista, você não vai ver ninguém falando, nossa, vendi minha aliança para poder vir competir, ou vendi a bicicleta. Não. Hoje, os atletas de ponta do Brasil estão tendo um apoio muito bom. Já deram sinal ali que o nosso tempo está acabando. Vambora. Então, eu queria pedir para você
Faltou falar alguma coisa? Escapou alguma coisa que a gente não tocou e que você gostaria de falar? Não, acho que a gente falou tudo, assim, um pouquinho, né? Falando da minha vida, falamos de esporte. Eu achei que foi bacana. Você tem alguma dica, alguma mensagem para deixar para os meninos, para as meninas que querem seguir a carreira? Olha, assim, a minha mensagem sempre é acreditar em você. Porque todo mundo tem um sonho, mas o seu sonho não é igual ao do outro. Então acredita sempre que você é capaz e tem orgulho de onde você nasceu. Porque muita gente começa a ficar famoso, tem vergonha de falar, eu nasci nesse bairro, eu nasci naquilo, não. Viaja o mundo, mas nunca esqueça o quintal da sua casa. Isso que eu deixo. E eu quero te agradecer demais por receber a nossa equipe aqui. Eu que agradeço vocês. Quero desejar muita sorte nas suas próximas empreitadas aí. Amém, muita pra todos sorte para o nós. Brasil também, nas Olimpíadas. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Nós vamos encerrando esse bate-papo gostoso com Claudinei Quirino, medalhista olímpico, e que por ele o Brasil vai fazer bonito nas Olimpíadas. Vamos esperar e vamos torcer também. E se você quiser acompanhar todos os programas que nós produzimos, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Obrigada por ter ficado com a gente. Até a próxima.